Você sabe qual é o preço da verdade? Bom, depende do tipo de fofoca, né? Nunca falei. Nunca falou. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Queijo e você está no Cinegel. Você é uma pessoa que fica incomodada com as diferenças entre os mais poderosos, as empresas, e a população, o cidadão comum? Você gosta de filmes investigativos que falam desse enfrentamento do, vamos chamar assim, pequeno contra o grande? O filme de hoje, eu sinceramente acho o título bem ruinzinho, né? Enfim, mas ele retrata toda uma busca por uma verdade que acaba desmantelando todo um conjunto de segredos que eram escondidos por uma grande empresa, que atua com coisas que você tem aí na sua casa, provavelmente. Tenho certeza que tem na sua cozinha. Tá a fim de entender um pouco desse filme, qual a conexão entre tecnologia militar e o uso civil? Então vem conferir comigo. O Preço da Verdade, Dark Waters, filme de 2019, dirigido por Todd Haynes e protagonizado por Mark Ruffalo. O filme conta a história real do advogado Bob, que recebe um pedido do fazendeiro Wilbur para que ele o ajude num caso que parece envolver uma empresa grande. Ele é um conhecido da avó de Bob e conta que há registros de mortes de vacas leiteiras de forma estranha. E ele suspeita que tenha algo a ver com a empresa química DuPont, que tem produção ali nas imediações. Robert é um advogado corporativo que defende as empresas e vai até a fazenda para verificar pessoalmente o caso. E se depara com um quadro estranho, onde as vacas morreram com órgãos inchados, dentes escurecidos e formação de tumores. Mas além de serem praticamente ao mesmo tempo, o número de óbitos chega a quase 200 animais mortos. Robert entra em contato com o advogado da DuPont, que diz desconhecer a situação, não encontrar nexo na associação dos fatos com a empresa e os seus produtos feitos, mas se dispõe a ajudar com o que for preciso. É só isso. É, o típico papo advocativo. Robert suspeita que há algum material despejado no aterro sanitário próximo que contaminou as águas das reservas subterrâneas da região, o que teria levado à ingestão de água com algum material inapropriado e matado as vacas. A partir disso, se inicia um filme de investigação sobre o que está sendo despejado no local. E, sem querer spoiler muita coisa, descobre-se que há o despejo de materiais usados para a produção do Teflon, o material antiaderente de utensílios de cozinha. E é neste item que está a resposta para estes casos. Você sabia que esse tipo de tecnologia com uso tanto para fins militares quanto uso civil tem um nome específico? Elas são chamadas de tecnologias duais. E assim como o Teflon citado no filme, há outros exemplos de tecnologias que tiveram seu início como estratégia militar, mas se popularizaram pelo meio civil posteriormente. E aí nós vamos aproveitar esse gancho para expandir esse assunto curioso. Inclusive você me assiste neste momento em um deles, pois a internet é um dos elementos criados para uso inicialmente militar e que posteriormente se expandiu para nós enquanto público geral. A criação nos Estados Unidos tinha como meta criar uma forma de comunicação em caso de ataque que viesse da União Soviética ou de outro inimigo no período da Guerra Fria. Pensando em casos onde eles pudessem ficar à mercê da manutenção do funcionamento dos meios tradicionais de comunicação e ficar sem eles, caso houvesse a destruição de algum eventual ataque. O GPS é outro exemplo, tendo em sua origem o rastreamento de posicionamento com precisão a partir de satélites artificiais, tanto para equipamentos militares quanto para mísseis, que eventualmente seriam lançados. Agora, o detalhe sobre como o GPS se tornou tecnologia civil é tema de um vídeo aqui no canal sobre o filme Bacurau. O forno de micro-ondas também tem a sua origem em pesquisas militares, mas de uma forma mais inusitada ainda. Pois as tais micro-ondas tinham como função conseguir garantir a precisão no reconhecimento de posição de eventuais ataques militares, com
Uma história muito curiosa, quase engraçada. O pesquisador que decidiu tocar em frente os estudos e gerou o que temos hoje como forno de micro-ondas era o engenheiro Percy Spencer, que reparou que uma barra de chocolate que ele guardou em seu bolso para comer mais tarde tinha derretido depois de fazer testes com as micro-ondas, que ele esperava usar para ajudar de novo nesse aprimoramento dos radares de localização. Ele ficou intrigado com o que houve e deste incidente que o fez perder o seu chocolate da tarde, a curiosidade o instigou a levantar mais estudos sobre o que tinha acontecido. Ele decide abrir um breve parênteses em sua pesquisa para fazer um novo teste e leva milho de pipoca para o laboratório e os expõe às ondas. E o resultado você já imagina. Em um momento 3, ele leva um ovo de galinha e este cozinha até explodir da casca. A partir daí, temos uma revolução na gastronomia, principalmente doméstica, com a criação de um utensílio de cozimento ou de aquecimento de alimentos que é de grande popularidade em escala global. Você conhece a chamada silver tape? Essa aqui é uma fita adesiva que meio que levou à criação de outras com uso doméstico mais humilde, digamos assim. Caso você não conheça, essa fita ela é super resistente, sendo, na sua origem, pensada para ser resistente à água. Ela surgiu na Segunda Guerra Mundial, numa situação semelhante ao do Teflon descrito no filme. Os soldados em batalha, quando tinham que abrir caixas de munição, tinham problemas, pois os fabricantes colocavam sistemas de vedação muito resistentes nas caixas, pois era para proteger de uma queda, de umidade, de algum impacto eventual, para que a munição não fosse perdida. Mas às vezes, em meio à batalha, o tempo de forçar a caixa de munição, buscar ferramentas que pudessem ajudar na sua quebra, ou até mesmo a demora desse processo por questão de tentativa e erro, acabavam gerando episódios de perda de tempo e de vidas em combate. A ideia da silver tape foi criar uma forma de vedação que fosse resistente à chuva, porém ao mesmo tempo de fácil acesso a partir de um corte que poderia cortar a estrutura, que ao mesmo tempo seria resistente para armazenamento, porém fácil para o corte em uma situação de emergência, no caso, para você conseguir abrir e soltar as munições. Apesar de não ser um nome utilizado aqui no Brasil, essa fita nos Estados Unidos é conhecida como duct tape, pela associação de sua superfície com as penas de um pato, que não molham com a chuva. Você gosta de feijoada ou outras comidas enlatadas? Pense em um grupo de homens em batalha, sem saber o que há pela frente, ou um local para arrumar alimentos que você precisa encontrar. A comida enlatada é uma ideia do século XIX com a proposta de conseguir a garantia de alimentação que sustentasse ao longo do período de batalhas, garantindo a nutrição dos soldados, porém de forma rápida, sem a necessidade de cozinhar um alimento do zero ou esquentar a comida, e garantindo que ela não estragasse, sendo uma alimentação que garantiria todo o fornecimento, toda a questão do abastecimento que um soldado necessitaria. A blindagem garantia resistência alta aos tanques e foram adaptados para o nosso cotidiano também, onde se trouxe a tecnologia para a criação de carros de transporte de dinheiro, vidros protetores de banco e até veículos individuais, carros blindados, mas esses bem restritos a poucos por conta do custo elevado. A inteligência artificial e os drones são outros exemplos de materiais de uso atual que têm suas origens de interesse e passos iniciais pelos militares. Mas sabendo disso, você já pensou em quais são as tecnologias que podem ser usadas hoje exclusivamente para fins bélicos e que ganharão força entre nós? Deixe seu comentário aqui embaixo. E aí, você conhecer esse filme, você sabia de todos esses detalhes de tecnologias militares que a gente usa hoje como elemento civil? Deixe seu comentário aqui embaixo, gostou, dá um joinha, compartilha com os amigos e se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!